Goiás, Vossa Excelência também dispõe do tempo de 20 minutos, com a tolerância da mesa, se for necessário. Senador Paim, pela ordem, só consultando Vossa Excelência se eu sou o próximo inscrito. Vossa Excelência é o próximo como líder. Muito obrigado, senador Paim. Um inscrito e um líder. Em seguida, o senador Flecha falará após a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de começar homenageando a Igreja Católica, a maior instituição de caridade do planeta. Há 2000 anos, as obras sociais da Igreja Católica ajudam os mais necessitados. No Brasil, as Santas Casas de Misericórdias são responsáveis por 1/3 de todo o atendimento da saúde pública. Hoje, a Igreja Católica escolheu o novo Papa, o Vigário de Cristo, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Desejo sorte ao novo Papa, que Deus esteja com ele e com todos nós. Passo ao discurso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores do rádio e da televisão do Senado. O ano passado tivemos eleições municipais. Foi um período rico para a vida pública e social do país, já que os candidatos puderam debater ideias e formular propostas que possam vir de encontro aos anseios da sociedade. Nesse momento, começamos a rediscutir, nessa casa, o Pacto Federativo. No dia de hoje, foi realizada uma reunião suprapartidária com os governadores e parlamentares, onde tentamos encontrar mecanismo para redefinir as regras bases do Pacto Federativo. Seguindo essa mesma linha, nossa agenda legislativa prevê temas de relevância como a mudança do indicador das dívidas públicas dos estados e dos municípios, as novas regras de rateios do Fundo de Participação dos estados e do Distrito Federal. Senhores senadores, fiz uma pequena introdução apenas para situar o tema do meu pronunciamento, que diz respeito à necessidade de fortalecer os municípios brasileiros. A maioria deles frágeis do ponto de vista fiscal e financeiro. Desde o início do meu mandato, defini o municipalismo como minha principal vertente de trabalho. E, ao fazê-lo, me inspirei nas palavras do saudoso Dr. Ulisses Guimarães. Abre aspas. As necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios. Nele deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. Fecham aspas. Senhor presidente, o problema do Pacto Federativo Brasileiro vem de longe. Começa mesmo em sua gênese. Enquanto na Europa o processo se deu de baixo para cima, a partir das antigas cidades-estados, o Brasil foi a coroa portuguesa, que, para facilitar a administração da colônia recém-descoberta, dividiu o território em capitanias hereditárias, hoje bases das atuais Estados Federados, e que, ao longo desses anos da nossa história, formaram-se os 5.570 municípios. Essa é a explicação histórica, uma verdadeira distorção do ponto de vista administrativo e financeiro, aprofundada com a Constituição de 1988, que definiu o município como o principal provedor de serviços públicos. Veja, por exemplo, o caso da saúde. Em 1986, os municípios possuíam 43 mil servidores e apenas grandes capitais tinham hospitais e outros serviços de atendimento. Hoje, todas as cidades assumiram a gestão da atenção básica da saúde pública. Algumas até prestam serviço de média e alta complexidade. Enquanto as cidades aumentaram seu quadro de funcionários na área de saúde,
passando de 43 mil para 832 mil servidores, a União reduziu seu número de servidores. Nessa mesma área, de 250 mil para 108 mil servidores. Na educação, a situação não é diferente. No ano de 1987, os municípios possuíam 40% da matrícula do ensino fundamental. 20 anos depois, em 2007, esse número supera 60% das matrículas, ou seja, as cidades assumiram 6 milhões de novos alunos, inclusive tendo de construir mais de 200 mil novas salas de aula. Embora tudo isso seja muito louvável, devemos fortalecer os municípios financeiramente pelas suas novas atribuições que na Constituição de 1988 lhe foram atribuídos. E esse resultado todos nós já conhecemos. Todos os anos, os prefeitos fazem uma verdadeira romaria a Brasília, de pires na mão, para pedir socorro ao Palácio do Planalto. Ora, isso é incoerência tremenda. A senadora Ana Amélia, aqui mesmo nesse plenário, em recente pronunciamento, nos trouxe um dado estarrecedor. Os municípios brasileiros gastaram 19 bilhões no ano de 2011 para oferecer os serviços à população que, por lei, deveria ser custeado pela União e pelos Estados. 19 bilhões de reais. Eu disse 19 bilhões de reais. Esse foi o recurso que os municípios arcaram no lugar do Estado e da União. Isso é um desequilíbrio enorme nas finanças públicas municipais. E por esse motivo, senhor presidente, que devemos reorganizar as atribuições de cada um ente federado, valorizando os municípios de forma como eles merecem. Permite uma parte, senador Wilder? Sim. Senador Flecha Ribeiro. Sim, senador. Uma parte. Senador Wilder, Vossa Excelência faz, na noite de hoje, um pronunciamento da maior importância. Traz aqui ao conhecimento, através da TV Senado e da Rádio Senado, não só ao Estado que tão bem Vossa Excelência representa aqui no Senado Federal, que é o Estado de Goiás, mas é um assunto que diz respeito a todo o Brasil. Eu, ainda hoje, na reunião da mesa, aprovamos um requerimento da senadora Vanessa Graziotin, pedindo informações ao Ministério da Fazenda a respeito da situação dos municípios do Amazonas que estão no CALC, que é, ou seja, impedidos de tomarem, senador Paim, financiamentos ou transferências até voluntárias. A informação é que no Brasil hoje, dos mais de 5.500 municípios, 2/3 deles, 66%, estão inadimplentes, por algum motivo. Ou seja, não podem nem acessar financiamentos, nem emendas federais, nem do próprio Estado. E na Amazônia, e do Brasil, os estados que têm o maior índice de inadimplência, porque 66 é a média do Brasil, que é, lamentavelmente, o estado do Amazonas, o estado do Pará e o estado de Pernambuco, que chegam a ter 90%, senador Paim, dos municípios em situação de inadimplência. Ora, isso se deve a quê? Se deve ao esgarçamento do Pacto Federativo, né? Em que a União, como Vossa Excelência tão bem colocou no seu pronunciamento, concentra mais de 60% das receitas e transfere aos municípios e aos estados algo em torno de 30 e poucos por cento dessas receitas, o que é insuficiente para que os cidadãos que são nos municípios que nós habitamos
Quando vai a Estado, já é um ente imaginário. A União, então, muito mais ainda. Mas é lá no município que você tem que dar atendimento de saúde, educação, de segurança, de infraestrutura, nos municípios e nos estados. Então, para isso, é preciso que tenha vontade política. Sem vontade política, a presidenta Dilma não pode fazer o que fez na questão dos royalties do petróleo. Lavar as mãos, como o Pôncio Pilatos fez, como se não fosse responsabilidade do presidente como líder maior da nação, administrar o processo e fazer efetivamente a revisão do Pacto Federativo. Então é isso que todos nós temos que assumir como compromisso. Nós estamos próximos de um embate eleitoral no ano de 2014. Os hoje falados candidatos, pré-candidatos a presidente, todos eles empunham a bandeira da revisão do Pacto Federativo. Mas nós temos que fazer todos esses projetos que hoje foram discutidos, e muito bem discutidos, e eu vou fazer referência, quando subir à tribuna, da reunião dos governadores, que ocorreu hoje pela manhã, aqui no Salão Negro, dizem respeito ao Pacto Federativo. A questão da revisão das dívidas, do indexador das dívidas dos estados, a questão do FPE, a questão do ICMS, esses projetos que estão em tramitação na Casa, aqui do Senado, nas comissões, e que vão vir a plenário, já no dia 19, nós vamos aprovar as novas alíquotas do FPE. Está pautado pelo presidente Renan. E Vossa Excelência traz a reflexão de todos nós, e em especial dos brasileiros, que assiste Vossa Excelência e ouve Vossa Excelência através do Serviço de Comunicação do Senado, para que possamos refletir. E é bom que os assessores da presidenta Dilma possam levar a ela a reflexão de Vossa Excelência, para que nós possamos efetivamente, de uma vez por todas, fazermos justiça para com os municípios e com os estados da Federação Brasileira. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Flecha Ribeiro. A fim de contribuir nesse processo de reforma do Pacto Federativo, apresentei no final do ano passado 2 propostas de emenda à Constituição. A primeira, de número 68/2012, veda à União a possibilidade de instituir isenções de impostos de sua competência, cuja arrecadação seja repartida com os estados, o Distrito Federal e os municípios, sem a proporcional compensação financeira a esses entes. A outra PEC que apresentei, ao número de 69/212, que tem por objetivo aumentar as transferências da União por meio do Fundo de Participação dos Municípios, elevando a porcentagem da partilha dos atuais 22,5% para 27,5%. Senador Wilder, Vossa Excelência me concede uma parte? Sim. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo também o tema que traz, né, o mesmo tema que motivou o senador Wellington Dias, ou seja, essa reflexão, essa preocupação que todos os senadores hoje têm, Vossa Excelência, como representante do Estado de Goiás, um Estado importante, de garantir melhores condições para o desenvolvimento dos seus estados. No que se refere à nossa região, região Centro-Oeste, nós temos que reconhecer que desde o governo do presidente Lula, com a implementação agora pela presidenta Dilma, com a criação da SUDECO, ela vem se transformando num instrumento importante do desenvolvimento regional. Tivemos uma modificação importante para o Distrito Federal e para toda a região metropolitana do Distrito Federal no estado de Goiás, representado por Vossa Excelência, no sentido de alterar a regra que limitava em 20% os recursos do FCO para atividades de comércio e serviço. Ora, a economia do Distrito Federal e dessa região metropolitana, ela é majoritariamente sustentada pela atividade de comércio e serviços. E nós estávamos perdendo grande parte dos recursos em função dessa limitação. Só para que Vossa Excelência tenha ideia, o Distrito Federal e todos esses municípios da RID tiveram, no ano de 2012, 250 milhões de reais para financiar a atividade de comércio e serviços.
e terão agora em 2013 500 milhões de reais. Neste momento, acabei de receber uma ligação do presidente da SUDECO. A SUDECO criou o FCO itinerante, onde vai às cidades do entorno do Distrito Federal, da região metropolitana, para explicar, né, como os pequenos empresários acessam os recursos do FCO. Estão mais de 400 empresários, pequenos empresários do Novo Gama, reunidos neste momento com o superintendente, o presidente da SUDECO, Marcelo Dourado, e mais representantes do Banco do Brasil, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiás, né, buscando democratizar as informações para que essas pessoas possam acessar o FCO. Amanhã, o FCO itinerante estará na cidade de Valparaíso, né, e ao longo das semanas em outras cidades da região metropolitana. Importante registrar também que agora, há 2 semanas atrás, com o apoio de toda a bancada do Centro-Oeste, nós aprovamos também o FDCO, o Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é um fundo com outras características, para grandes investimentos em infraestrutura e logística na região Centro-Oeste, que é uma região de grande dinamismo econômico, mas que tem, como aliás todas as regiões do país também têm, ainda uma carência de investimentos em infraestrutura e logística. Tudo isso faz parte de um esforço de promoção do desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo, que o Brasil crie condições para voltar a crescer de forma sustentável. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, as preocupações que traz e as iniciativas que apresenta, buscando contribuir para o desenvolvimento do Estado de Goiás. E eu fico muito feliz porque tive a honra de receber da Assembleia Legislativa de Goiás o título de cidadão goiano. Então, já me sentia por afeição e agora por essa honraria também um pouco goiano. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Roderbeck. Caso esse percentual estivesse em vigor, já em 2011, as transferências extras às prefeituras teriam sido da ordem de 14 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Ainda na mesma linha de contribuir para o fortalecimento dos municípios e para o aperfeiçoamento da gestão pública, apresentei um projeto de lei com o objetivo de tornar obrigatória a criação de uma equipe de transição entre os titulares do Poder Executivo. Esse projeto nasceu das conversas que mantive com mais de 150 prefeitos eleitos do Estado de Goiás, que, aflitos, procuraram o nosso gabinete para que pudéssemos encontrar uma solução e evitar um grande problema. A paralisação do serviço público toda vez que ocorre a troca de governo, sobretudo quando vence um adversário político. Entendo que isso é fundamental para que o candidato eleito assuma o cargo conhecendo a realidade do seu município, de maneira que possa adotar medidas concretas para pôr em prática o seu programa de governo. Além disso, evitaríamos situações constrangedoras, como vários prefeitos estão vivenciando, de contarem com recursos liberados pelo governo e não poderem utilizá-los. É o caso de 181 municípios goianos que possuem algum tipo de restrição que os impede de celebrar convênio com a União, como disse o nosso senador Flecha Ribeiro há pouco sobre os estados da Amazonas e Pará. Isso não é só em Goiás. De acordo com os dados da Confederação Nacional dos Municípios, 3.588 cidades apresentam algum tipo de irregularidade. Isso equivale a 64,4% de todos os municípios do país. E se temos esse cenário em todos os estados, é sinal que alguma coisa não vai bem. Então, senhores senadores, não adianta o governo vir aqui anunciar um pacote de bondades de 66,8 bilhões para os municípios, se a maior parte deles não consegue ter acesso a esses recursos. É por isso que precisamos urgentemente reformar o Pacto Federativo
para promover o necessário equilíbrio da Federação Brasileira. Conto com o apoio das Vossas Excelências para aprovar esses projetos, porque entendo serem fundamentais para o país e pela sobrevivência da Federação. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senador Wilson Moraes, de Vossa Excelência aí da tribuna, eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento. E veio num dia apropriado, num dia que os governadores de todo o país se reúnem para discutir o Pacto Federativo. Vossa Excelência comentava comigo aqui que, independente da vinda dele, Vossa Excelência já tinha preparado esse discurso para esse dia. Mostra que Vossa Excelência está em sintonia com o interesse da nação. Parabéns pelo debate e também por defender os municípios. Vossa Excelência, como eu, é municipalista. Parabéns, está no caminho certo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência ainda fará grandes pronunciamentos nessa casa e eu talvez tenha a alegria de estar presidindo no momento do seu pronunciamento. Um pronunciamento tranquilo, como falávamos aqui, não atacando ninguém, mas defendendo causas e não coisas. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, presidente.